fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte, mas um fato do Estado. Corretíssima. Vou ler de novo, gente. O fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte, mas é um fato do Estado. Porque é uma atividade estatal vinculada. Você somente vai pagar esse tributo se você utilizar essa atividade estatal vinculada, específica, divisível, colocada ao posto, executada para você. Você quer a segunda via do RG. Então é um fato do Estado. Você vai lá porque você quer a segunda via do RG. Fato do contribuinte é o que? Os impostos. Este exerce determinada atividade. E por isso é cobrada a taxa das pessoas que a dela se aproveitam. O fato gerador da taxa é um fato do Estado. Correto, gente. Corretíssima. Por que delas aproveitam? Porque o Estado está prestando um serviço, uma atividade ao contribuinte, especificamente. Então é por isso que cobra a taxa das pessoas que dela se aproveitam. ESAF, auditor da Receita Federal 2009. Questão de altíssimo nível. Quarta, consultor. Se dois tributos tiverem o mesmo fato gerador, embora um deles seja denominado taxa e o outro imposto. Opa! Taxa pode ter o mesmo fato gerador de imposto? Isso que está falando aí. Está falando que os dois têm o que? O mesmo fato gerador. Um deles estará com a natureza incorreta. Atribuições de natureza jurídica específica. E aí? Claro que essa questão está correta, gente. Porque eu já falei para vocês que taxa não pode ter o mesmo fato gerador do que os impostos. Se os dois estão tendo, um deles é incorreto. Muito bem elaborado essa questão. Ó. Palmas, eu vou bater palmas para o SESC. Muito bem elaborado. Isso aqui exige conhecimento do aluno e interpretação. Por isso que o aluno tem que ler com calma, a gente ir para a prova, não ir na defensiva, tem que ir tranquilo. Um tributo que remunera o exercício regular do poder de polícia consiste na concessão de alvará de construção, é da espécie. Quais espécies de tributo nós temos? 5. Impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Aquela espécie de tributo que regula o exercício regular do poder de polícia. Taxa. E ele mandou um exemplo ainda, cara. A questão é muito fácil. Concessão de alvará de construção. Letra C. Taxa, uma atividade específica que o Estado presta ao contribuinte. Sexta, sobre as contribuições, pode-se afirmar que, no caso da contribuição de intervenção do domínio econômico, é considerada inconstitucional a lei orçamentária que implique o desvio dos recursos das contribuições para outra finalidade que não as que deram ensejo à instituição e à cobrança. E aí, gente? Primeira coisa, essa contribuição não é a CID, sim contribuição de intervenção de domínio econômico. Anotem! A CID são tributos vinculados. O que é isso? A arrecadação da CID vai ter uma destinação carimbada. O único que não tem destinação carimbada, no caso, são os impostos, tá certo? Os impostos. Comigo. Aqui, o que está falando? Se é de destinação vinculada, se você desviar, ela está o quê? Ela está errada. Está errada. Então, ela está o quê? O texto está absolutamente correto. Vamos lá, ó. Sobre as contribuições, pode-se afirmar que no caso da contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, é considerada inconstitucional
a lei orçamentária que implique desvio dos recursos das contribuições das outras finalidades que não a que derem, seja a instituição e cobrança. Absolutamente correta a questão, muito bem elaborada. Olha aí, ESAF. Sobre as taxas, espécies tributárias previstas no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, julgue os itens abaixo e a seguir assinale a opção correta. 1. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização dos serviços específicos divisíveis facultadas apenas a esta prestação potencial do serviço público? Exatamente. Olha aqui, inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva potencial de serviços públicos específicos divisíveis, prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição. Exatamente. 2. O Supremo Tribunal Federal entende como serviços específicos e divisíveis e passíveis de tributação por meio de taxa os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente desassociadas a outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral e de forma indivisível. Exatamente. Gente, isso aqui chama-se jurisprudência doutrinária. Professor, então a coleta de lixo, o Supremo entendeu que é passivo de taxa? Exatamente. Professor, o cara está fazendo a limpeza pública da praça. Esse serviço de limpeza pública da praça, varrendo a praça, lavando a praça, e isso não pode ser cobrado taxa. Isso aqui é julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa informação é para você ficar em altíssimo nível, competitivo. Então, professor, a questão está o quê? Claro, super correta. Terceiro inciso. Preços de serviços públicos. Opa, preços é diferente de taxas, hein? E taxas não se confundem. Opa, correto. Preço é uma coisa, taxa é outra, correto? Porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias e têm a cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que instituiu. Isso aqui são taxas de serviços. O que? Absolutamente correta. Correta. Ixi, está com a resposta sétima aqui, mas vamos lá. Taxa, quando contraprestação da atividade do poder público não pode superar a relação da razoável equivalência que existe entre o custo real da atuação estatal, referida ao contribuinte, e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados para esse efeito elementos pertinentes às alíquotas base de cálculos fixadas em lei. O examinador aqui quis complicar, mas não complicou, gente. Ele só reproduziu lá os artigos do CTN, então a questão está correta. Paulix, fundo musical. Porque agora eu recebi um e-mail fantástico de uma história de vida, gente. Fantástico. Um e-mail para dar valor àquelas pessoas que nos ajudam. Para você que está nessa caminhada de concurso, sei que concurseiro fica antissocial, fica antifamiliar, não é isso? Filho, mulher, esposa, cara, é difícil, marido, eu sei como é que é essa história. Para o quê? Para valorizarmos aqueles que nos tornam grandes. Tá? Valorizar. Recebi esse e-mail essa semana, falei, não, eu tenho que socializar no encerramento da aula. Então vou ler para você. Já está com a música aí, né, Paulix? Então vamos lá, olha só, música legal, tranquilo, vamos lá. Um jovem de nível acadêmico excelente candidatou-se a uma posição de gerente de uma grande empresa
Passou a primeira entrevista e o diretor fez a última entrevista e tomou a última decisão. O diretor descobriu, através do currículo, que suas realizações acadêmicas eram excelentes em todo o percurso, desde o secundário até a pesquisa da pós-graduação, e não havia um ano em que não tivesse pontuado com nota máxima. O diretor perguntou: tiveste alguma bolsa na escola? Ok, né? Então, o diretor perguntou: tiveste alguma bolsa na escola? O jovem respondeu: nenhuma. O diretor perguntou: foi o teu pai que pagou as tuas mensalidades? O jovem respondeu: o meu pai faleceu quando eu tinha apenas 1 ano. Foi a minha mãe que pagou as minhas mensalidades. O diretor perguntou: onde trabalha tua mãe? O jovem respondeu: a minha mãe lava roupa. O diretor pediu que o jovem lhe mostrasse as suas mãos. Ele mostrou as mãos. O jovem mostrou um par de mãos macias e perfeitas. O diretor perguntou: alguma vez ajudaste a tua mãe a lavar roupas? O jovem respondeu: então, olha só, ajudaste a tua mãe a lavar roupas? O jovem respondeu: nunca. A minha mãe sempre quis que eu estudasse e lesse mais livros. Além disso, a minha mãe lava a roupa mais depressa do que eu. O diretor disse: eu tenho um pedido. Hoje, quando voltares, vai e limpa as mãos de tua mãe. E depois, vem-me amanhã de manhã. O jovem sentiu que a hipótese de obter o emprego era alta. Olha só, o diretor pediu para o jovem, ao chegar em casa, lavar as mãos da mãe e depois voltasse amanhã pela manhã, no outro dia de manhã. E aí ele falou: puxa, eu tenho hipótese de ganhar esse emprego. Quando chegou em casa, pediu feliz à mãe que o deixasse limpar suas mãos. A mãe achou estranho. Estava feliz com um misto de sentimentos e mostrou as mãos ao filho. O jovem limpou lentamente as mãos da mãe. Uma lágrima escorreu-lhe quando fazia. Era a primeira vez que reparava as mãos da mãe, que estavam muito enrugadas e havia demasiadas contusões em suas mãos. Algumas eram tão dolorosas que a mãe se queixava quando limpas com água. Esta era a primeira vez que o jovem percebia que este par de mãos lavaram roupa todo dia, tinham-lhe pago as mensalidades, das mãos que pagou as mensalidades da escola do filho. As contusões, os machucados das mãos da mãe eram o preço a pagar pela sua graduação, excelência acadêmica e seu futuro. Após acabar de limpar as mãos da mãe, o jovem silenciosamente lavou os restantes das roupas pela sua mãe. Nessa noite, a mãe e filho falaram por um longo tempo. Na manhã seguinte, o jovem foi ao gabinete do diretor. O diretor percebeu as lágrimas nos olhos do jovem e perguntou: diz-me, o que fizeste e aprendeste ontem em tua casa? O jovem respondeu: eu limpei as mãos de minha mãe e ainda acabei de lavar as roupas que sobraram. O diretor pediu: por favor, diz-me o que sentiste. O jovem disse: primeiro, agora eu sei o que é dar valor. Sem a minha mãe não haveria eu com o sucesso de hoje.
Segundo, trabalhar e ajudar a minha mãe. Só agora percebi a dificuldade e dureza que é ter algo pronto. Terceiro, agora aprecio a importância e o valor de uma relação familiar. O diretor disse: é isto que eu procuro para um gerente. Eu quero recrutar alguém que saiba apreciar a ajuda dos outros, uma pessoa que conheça o sofrimento dos outros, para terem as coisas feitas, e uma pessoa que não coloque o dinheiro como seu único objetivo de vida. Estás contratado. Mais tarde, esse jovem trabalhou arduamente, e recebeu o respeito de seus subordinados. Todos os empregados trabalhavam diligentemente como equipe. O desempenho da empresa melhorou tremendamente. Uma criança que foi protegida e teve habitualmente tudo o que quis, vai desenvolver-se mentalmente e vai sempre colocar-se em primeiro. Vai ignorar os esforços dos seus pais e, quando começar a trabalhar, vai assumir que toda a gente o deve ouvir, e quando se tornar gerente, nunca vai saber o sofrimento dos seus empregados e vai sempre culpar os outros. Para esse tipo de pessoas, que podem ser boas academicamente, podem ser bem-sucedidas por um bocado, mas eventualmente não vão sentir a sensação do objetivo atingido. Vão resmungar, estar cheios de ódios e lutar por mais. Se somos esse tipo de pais, estamos realmente a mostrar o amor e estamos a destruir o nosso filho. Mostrar o amor e destruir os nossos filhos. Pode deixar o seu filho viver numa grande casa, comer boas refeições, aprender piano e ver televisão num grande plasma. Mas quando cortar a relva, por favor, deixe-o experienciar isso. Depois da refeição, deixe-o lavar o seu prato juntamente com seus irmãos e irmãs. Isto não é porque não tem dinheiro para contratar uma empregada, mas porque o quer amar como deve de ser. Quer que ele entenda que não interessa o quão ricos seus pais são, um dia ele vai envelhecer, tal como a mãe daquele jovem. A coisa mais importante que os seus filhos devem entender é apreciar o esforço e a experiência da dificuldade. É a aprendizagem da habilidade de trabalhar com os outros para fazer coisas. Quais são as pessoas que ficam com as mãos enrugadas por mim? O valor de nossos pais. De novo, gente. Quais são as pessoas que ficam com as mãos enrugadas por mim? O valor de nossos pais. Este é um dos mais bonitos textos sobre educação familiar que já li. Leitura obrigatória para todos os pais e principalmente para os filhos. 10, hein, gente? Então, você que está nessa jornada de concurso, cara, dê valor às pessoas que ficam com as mãos enrugadas. Papo sério. Pessoal, encerramento nosso Facebook, tá certo? Nosso Facebook, o grande instrumento de comunicação. Pessoal, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.